Fala pessoal, aqui é o professor Josimar Santos. Vamos para mais uma aula de trigonometria. Não sei se vocês lembram, na aula anterior, nós trabalhamos a lei dos senos, fizemos alguns exercícios. Hoje vamos trabalhar a lei dos cossenos. Só dar um aviso que essas leis, lei dos senos, lei dos cossenos, é uma trigonometria mais ampla, tá? Elas podem ser usadas em quaisquer triângulos. Enquanto que o que nós estudamos sobre as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, elas são usadas exclusivamente em triângulos, retângulos. A lei dos senos e cossenos ela é mais ampla, ela pode ser qualquer tipo de triângulo, tá ok? Então, antes de eu apresentar a lei dos senos para vocês, eu gostaria que vocês pensassem um pouco, por exemplo, como encontrar o valor desse x, nesse triângulo aqui, ó. Triângulo ABC, o lado AC mede 30, o lado AB mede 40, o lado BC mede x. Observe que nós não podemos usar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, porque esse triângulo não é retângulo, então não é possível utilizá-las. Também não podemos usar aqui a lei dos senos, porque eu precisaria de um segundo ângulo, tá? Então, por exemplo, eu não tenho a informação desse ângulo, eu não sei o valor, então não dá para a gente usar a lei dos senos, tá? E também não tem informação desse outro ângulo, e aí fica inviável usar a lei dos senos. Então, eu quero que vocês dêem uma pausa no vídeo, tentem resolver, encontrar o valor desse x, e caso vocês não consigam, aí vocês voltam para a nossa explicação, tá ok? Pronto, pessoal. E aí, conseguiu encontrar o valor de x? Se você encontrou, meus parabéns. Se você não conseguiu obter o valor do x, parabéns também pela tentativa. E eu vou explicar para vocês como é que a gente vai encontrar o valor desse x, ok? Então vamos lá. Então, no primeiro momento, eu vou ter que traçar a altura desse triângulo ABC relativa ao lado AC, tá? Então, a altura em relação ao lado AC. Então, eu vou pegar essa ferramentazinha aqui e vou traçar esse segmento aqui, ó. Pronto, então temos aqui o segmento, eu vou marcar aqui um ponto, que eu vou chamar de H, tá? Hzão. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, formação de dois triângulos retângulos, isso pelo fato de BH ser a altura, e então é perpendicular ao lado AC. Temos o seguinte, o BH eu vou chamar de Hzinho, que é a altura do triângulo. Esse cateto A até o Hzão eu vou chamar de Y. Observe que o lado AC mede 30, então se eu estou chamando A até H de Y, então esse cateto menor aqui, ó, que vai de H até C, vai ser justamente a diferença, vai ser o maior, 30 menos Y, tá? Eu vou precisar dessa informação daqui a pouquinho. Então, primeiramente vamos trabalhar no triângulo ABH. E desse triângulo vamos obter duas relações. A primeira vai ser o cosseno. Eu vou aplicar o cosseno, já que o triângulo é retângulo, então vamos calcular o cosseno de 60. E antes que você pergunte, professor, por que o cosseno? Porque nós estamos estudando a lei dos cossenos. Então, para fazer jus à lei, eu vou usar o cosseno. Então, cosseno de 60, cateto adjacente, y, sobre a hipotenusa, que mede quanto? 40. Então, vou colocar um aqui no denominador, tá? Vou fazer a propriedade meios pelos extremos e vamos chegar ao resultado de y igual a, porque 1 vezes y dá y, 40 vezes o cosseno de 60 vai dar 40 vezes o cosseno de 60. Nesse primeiro momento, eu não vou substituir o valor do cosseno, tá? A nossa ideia é chegar na expressão que representa a lei dos cossenos. Então, por enquanto, eu não vou substituir. A outra relação que nós vamos obter do triângulo ABH é através do teorema de Pitágoras. E vai ficar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado, então vamos ficar com 40 ao quadrado, igual, nesse triângulo ABH, igual ao quadrado dos catetos. Então vai ficar H ao quadrado, esse Hzinho ao quadrado, mais o AHzão, que é Y ao quadrado.
Então, organizando aqui, vamos ficar com h ao quadrado mais y ao quadrado igual a 40 ao quadrado. Pronto. Então, essa é a nossa segunda informação que nós podemos obter do triângulo ABH. Pronto. Neste momento, vamos trabalhar com o triângulo BHC. Pronto. E aqui vamos aplicar novamente o triângulo de Pitágoras, tá certo? Então vamos lá. O triângulo BCH. E pelo teorema de Pitágoras, vai ficar a hipotenusa, que é x. Então vamos ficar com x ao quadrado igual a soma, né, do quadrado dos catetos. Então vamos ficar com h ao quadrado mais esse cateto ao quadrado, que é justamente 30 menos y ao quadrado. Por enquanto, o x a gente vai repetir, tá? X ao quadrado. O h ao quadrado também vamos repetir, mas aí aqui, pessoal, nós temos um produto notável chamado de quadrado da diferença. Não sei se vocês lembram, tá? Mas ele é bem simples, tem uma regrinha, e a regra é a seguinte, ó, o primeiro número é o 30, o segundo número é o y. Então, a regra é o quadrado do primeiro, então, você bota o 30 ao quadrado, aí fica menos 2 vezes o primeiro, que no caso é 30, vezes o segundo, que é y, mais o quadrado do segundo, que é o y. Aqui fica menos, porque aqui dentro do parênteses é menos, mas se aqui fosse um sinal de adição, aí você colocaria um sinal de mais, ok? E aí vamos somente organizar isso aqui, ó. Vamos ficar com x ao quadrado igual o h ao quadrado, eu vou juntar com o y ao quadrado. Vocês vão já entender por que eu vou organizar h ao quadrado com y ao quadrado. Se vocês observarem para a relação acima, as duas primeiras relações, vocês vão lembrar porque eu estou fazendo essa junção. Aí vai ficar mais 30 ao quadrado menos 2 vezes o 30 vezes o y. Vou descer aqui um pouquinho a página para a gente ganhar um pouco de espaço. Olha só. Aí, ó. Vamos agora ficar aqui na segunda linha com x ao quadrado igual. Agora preste atenção aqui comigo. H ao quadrado mais y ao quadrado é esse valor aqui, ó. Essa relação que está aqui de azul que nós encontramos no começo. E h ao quadrado mais y ao quadrado, sabemos que é 40 ao quadrado. Então vamos colocar aqui, ó. 40 ao quadrado mais o 30 ao quadrado menos 2 vezes o 30 e aqui vem vezes o y. Só que o y, se você observar, vou substituir esse y. Olha só, tá aqui, ó, o valor do y. É justamente 40 vezes o cosseno de 60. Então, onde tiver o y, eu vou colocar 40 vezes o cosseno de 60 graus. Pronto. Então, essa relação que nós chegamos aqui é o que nós chamamos de lei dos cossenos. Se você chegou, né, lá no início, quando eu lancei o desafio, nessa expressão, então, essa é a famosa lei dos cossenos, tá ok? Então, pessoal, fazendo apenas uma comparação dessa figura com essa relação que nós encontramos, né? Você percebe que, ó, x, que é o lado oposto ao ângulo de 60, vai ficar x ao quadrado igual, ó, o quadrado desse lado somado com o quadrado desse lado menos 2 vezes a medida dos lados, que forma o ângulo de 60, que é então 2 vezes 30 vezes 40, vezes o cosseno do ângulo 60 graus, tá ok? Então é isso.
Pronto, pessoal. Então, após, né, toda essa explicação sobre a lei dos cossenos de uma forma prática, né, eu vou apenas formalizar a lei dos cossenos. Então, vamos lá. Então, a lei dos cossenos, ela diz o seguinte, ó, em qualquer triângulo ABC, o quadrado, tá, da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos duas vezes o produto das medidas desses lados, ou seja, dos lados que a gente acabou de calcular o quadrado, cada um deles, e fazer a soma. Multiplicado pelo cosseno do ângulo que eles formam. Ok? Então, vamos lá. Deixar esse texto de uma maneira um pouco mais claro. Então, vamos supor que a gente escolha esse lado aqui, ó, o lado A. Então, vamos lá. Então, vai ficar o quadrado desse lado. Vou reescrever essa relaçãozinha aqui. Então, vai ficar o quadrado desse lado, que eu escolhi. No caso, eu escolhi o A. Igual, ó, a soma. Então, eu vou fazer a soma de quê? Do quadrado das medidas dos outros dois lados. Então, quem são os outros dois lados? É esse aqui, ó. É o lado AB e o lado AC. Então, vai ser B ao quadrado, né? A medida do lado ao quadrado, mais a medida do outro lado ao quadrado. Aí vai ficar menos duas vezes o quê? Menos duas vezes o produto das medidas desses lados. Então, os lados em questão aí é o lado B e o lado C, certo? Pelo cosseno dos ângulos que eles formam. Então, multiplicado pelo cosseno, né, do ângulo que esses lados formam, ou seja, o lado AC e o lado AB. Então, eles formam esse ângulozinho aqui, ó, que eu vou chamá-lo de A, tá? Então, essa é a lei dos cossenos. O interessante é que eu poderia também ter escolhido um outro lado. Então, eu vou escrever aqui mais uma relação, escolhendo um segundo lado, só para mostrar para vocês e deixar mais claro a lei dos cossenos. Então, vamos supor que eu escolhesse o lado B, que tem medida B. Então, olha só, então vai ficar o quadrado desse lado, não é isso? Igual aí a soma do quadrado dos outros dois lados. Então, quem são os outros dois lados? Os outros dois lados é justamente esse aqui, ó. O lado AB, que mede C, e o lado BC, que mede A. Então, vai ficar justamente A ao quadrado somado com C ao quadrado, menos duas vezes o produto desses lados, ou seja, o produto desses lados envolvidos. Então, vai ficar duas vezes A vezes o C, vezes o cosseno do ângulo que esses lados formam. Então, eles formam justamente, ó, esse ângulo aqui, e é o ângulo que eu vou chamar aqui de ângulo B, tá bom? Então, vai ficar vezes o cosseno do ângulo B. Como um exercício, eu deixo para você escrever a outra relação que envolve se a gente escolher aqui o lado de medida C. A ideia é a mesma. Tá ok, pessoal? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, certo? E é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.